Oi, alunos, tudo bem com vocês? Nós começamos a falar nesse bimestre sobre a Grécia e para isso, então, eu trouxe para vocês hoje uma cidade nova. Nós falamos na aula síncrona como surgiram as cidades, ou melhor, as cidades-estados, as polis. Então, nós vimos lá naquela aula como que elas surgiram, o que significa, como que elas são estruturadas. E agora eu vou levar vocês, convido vocês para uma cidade em especial, que é uma cidade chamada Olímpia. Então, essa cidade na Grécia, chamada Olímpia, ela é muito importante, por quê? Porque é ali que se originaram os Jogos Olímpicos. Então, nós vamos falar da cidade de Olímpia e falar um pouquinho, então, como que eram esses jogos tão importantes que são conhecidos até hoje. Aliás, eu acho que é o maior legado que a Grécia deixou, então, para a atualidade. A cidade de Olímpia, eu trouxe para vocês algumas fotos. Hoje, é claro, ela se encontra em ruínas. Então, é dessa forma que você pode visitar essa cidade, é um sítio arqueológico aberto. Aqui eu tenho uma reconstrução do templo de Zeus, então não é assim que ele está hoje. Aqui é uma reconstrução, porque graças às nossas tecnologias, nós conseguimos, então, a partir dos estudos, a gente faz uma reconstrução e você pode, então, tomar conhecimento desse período a partir dessas reconstruções. A cidade de Olímpia aqui, então, é uma entrada. Como que aconteceram, então, esses Jogos Olímpicos? Vamos contar um pouquinho dessa história. Esses Jogos Olímpicos, então, surgiram na cidade de Olímpia. Na verdade, essa não é a única cidade a sediar os Jogos Olímpicos, vou falar mais disso para vocês. E mais ou menos surgiu por volta do século 8 a.C., mais ou menos 776, 778 a.C., essa data não é muito correta. A gente não tem muita certeza dela, né? E a gente chama esses jogos de jogos pan-helênicos. O que seria jogos pan-helênicos? A gente chama de Jogos Olímpicos porque os jogos mais importantes aconteciam na cidade de Olímpia, daí vem o nome Jogos Olímpicos. Mas é porque nessa cidade a gente tinha muitos estádios, muitos lugares equipados para o período para sediar os jogos. Então, como os jogos mais importantes aconteciam na cidade de Olímpia, então eles ficaram mais conhecidos como Jogos Olímpicos. Mas, na verdade, o nome correto é Jogos Pan-Helênicos. Por que esse nome Pan-Helênicos? Porque eram jogos que aconteciam entre as cidades helenas. E nós vimos lá na nossa aula, na segunda-feira, que a gente usa o nome Helena para a Grécia. Então, o que a gente chama hoje de Grécia, eles chamavam de Helena. Então, os helenos, ou seja, os gregos. Então, quando eu falo que são jogos pan-helênicos, são jogos entre as cidades helênicas, ou seja, entre as cidades gregas. Mas olha que interessante, esses jogos eram entre as cidades gregas, ou seja, entre as polis gregas. Então, quem participava? Atenas, Esparta, Corinto, são cidades da Grécia. Não poderia participar estrangeiros. Então, se alguém viesse de Roma, por exemplo, Roma não pertencia à Grécia. Então, não poderia estar ali nesses jogos. Se eu pegasse alguém que viesse de uma cidade do Egito, por exemplo, como a gente já estudou Egito no bimestre passado, não poderia também participar desses Jogos Olímpicos. Então, os Jogos, por ser pan-helênicos, somente cidades helênicas, cidades gregas, as polis. E também não poderia participar quem fosse escravo ou mulheres. Somente homens, homens livres e helenos poderiam participar desses jogos. E o mais interessante é que esses jogos, eles eram uma festa religiosa, eles eram em honra a Zeus, que é o deus mais importante para os gregos. A gente ainda vai ver um pouco mais de mitologia, mas é claro que vocês conhecem um pouquinho. E o Zeus é o deus mais importante da mitologia grega. Portanto, era ele quem era homenageado nessa Olimpíada. E era tão importante essa homenagem a Zeus que, inclusive, havia cerimônias, rituais religiosos em meio aos jogos. Então, não era só jogos, havia esses rituais religiosos. E era tão importante essa homenagem a Zeus que havia durante os Jogos Olímpicos uma coisa que se chamava trégua sagrada ou trégua de Deus. O que seria essa trégua sagrada? Enquanto estavam tendo os jogos, ou melhor, um pouquinho antes, durante, um pouquinho depois dos jogos, não poderia haver guerra. Se tivesse acontecendo uma guerra na Grécia, e nós vamos ver essas guerras, nós vamos ver as guerras médicas, guerras de Troia. Se houvesse uma guerra dentro da Grécia, entre as cidades gregas, um pouquinho antes, durante os jogos e um pouquinho depois, essa guerra parava, por isso chama trégua sagrada.
ela parava para que esses atletas pudessem ir até a cidade onde está acontecendo esses jogos, eles pudessem ali participar dos rituais dos jogos e depois poderiam voltar para casa. Então, para ter segurança para essas pessoas que participavam dos jogos, então em momentos de guerra havia essa trégua sagrada. E realmente ela era realmente respeitada. Afinal de contas, como eu falei para vocês, isso é em homenagem a Zeus, ao principal deus. Então, é claro que isso tem que ser respeitado. Então, assim surgiram os jogos lá na Grécia, que a gente conhece por Jogos Olímpicos. Até a 13ª competição, só havia nesses jogos 10 modalidades. Olha só que modalidades são essas. Eu tinha a corrida, que é a primeira modalidade, na verdade. Eu tinha o salto em distância, lançamento de dardos, pentatlo, arremesso de disco, pancrácio, que é uma espécie de luta, boxe, luta, corrida de biga e corrida de cavalo. Então, pelos primeiros jogos, a gente só teve esses. Inclusive, vocês sabem que alguns deles permanecem até hoje. Esses jogos aconteceram até 393 depois de Cristo, ou seja, até o século 4 depois de Cristo. E por que esses jogos pararam um dia então? Esses jogos foram proibidos por um imperador romano chamado Teodósio. E aí você vai perguntar, mas o que tem a ver o imperador romano com os jogos? Se eu acabei de falar que os jogos eram entre as cidades gregas. Pois bem, a Grécia um dia ela foi conquistada pelo Império Romano. Então a gente vai aprender sobre Roma depois, quando a gente terminar a Grécia, nós vamos falar de Roma. E Roma construiu o império. O que significa a palavra império? Expansão. Roma, então, fez uma expansão e ela tinha um pedaço de terra muito grande que dominava. E quem comandava tudo isso era chamado de imperador. E o que a Grécia tem a ver com tudo isso? A Grécia fazia parte do Império Romano. Então, um dia, a Grécia vai fazer parte do Império Romano. Quando a Grécia faz parte do Império Romano, ela tem que obedecer ao imperador romano. E esse imperador romano, em 393, o imperador Teodósio, ele era cristão, católico, e dessa forma ele instituiu a religião cristã como a religião oficial. Todo mundo dentro do Império Romano precisava ser cristão. E se você é cristão, não tem cabimento fazer uma festa em honra a Zeus. Zeus faz parte de um panteão pagão, ou seja, o que seria pagão? Aquele que não é cristão. Então não tem sentido um lugar que é cristão fazer honras a Zeus, que é um deus pagão. Então, a partir do momento que a Grécia, pertencendo ao Império Romano, e o Império Romano tendo a religião cristã como oficial, então, os Jogos Olímpicos passaram a ser proibidos. Não era possível fazer honra a Zeus no lugar que era cristão. Então, por isso, os Jogos foram paralisados. Quando eles tinham esses jogos, ainda voltando nos Jogos Olímpicos, havia toda uma preparação desses atletas. Os atletas não eram profissionais, como são hoje. Como hoje eles treinam durante todos esses anos para poder ir para as Olimpíadas, aqui não, são pessoas normais. Esses atletas, eles são preparados somente no momento da competição. Aliás, o nome em grego jogos se chama agonis. Esse agonis significa, na verdade, jogos, mas no sentido de rivalidade, de competição. Então, esses homens, eles eram preparados, eles tinham treinamento, principalmente a corrida. Corrida, na verdade, é a primeira modalidade que foi colocada dentro dos Jogos Olímpicos. Então, eles tinham esse treinamento, depois eles treinavam cuidando do corpo, isso que é muito legal, eles passavam óleo para cuidar do corpo, principalmente alguns óleos para proteger do sol, porque era tudo em lugares muito abertos. Então, eles passavam isso para proteger o seu corpo. E dessa forma, eles também estavam preparados, não só como atletas, porque os jogos aconteciam a cada tantos anos. Eles estavam preparados não para ser atletas, mas para ser soldados. Isso para a Grécia é muito importante. Estar preparado para ser um atleta significa estar preparado para ser um soldado. Os Jogos Olímpicos, os jogos que aconteciam pan-helênicos, aconteciam de vez em quando, a cada tantos anos. Mas uma guerra poderia acontecer mais vezes. Então, na verdade, o corpo estar preparado, o físico estar preparado, estava associado à questão da guerra, ao preparo de um soldado. E isso é muito representado dentro das obras de arte, como você vê nesse mural. Dois atletas, então, ali em meio aos jogos.
Nas artes, eles eram representados dessa forma. Aqui eu tenho pintura, porque a pintura deles era muito simples. Eles pegavam praticamente um vaso de argila, eles pintavam de preto e depois com uma ponta seca ia descascando. Dessa forma, então, eu teria então meu desenho feito basicamente com duas cores. A cor original da cerâmica e também o preto. Era assim que eles faziam, então. Uma arte muito simples, mas ainda assim mesmo sendo muito simples, esses atletas, eles eram representados pelo seu físico. Não que eles faziam as competições sem roupa, como aparece aqui, não é isso. Mas eles precisavam mostrar o seu corpo. Como eles precisavam mostrar os músculos, o corpo, então eles eram representados assim. Se eu fizesse a imagem deles, tanto em pinturas como em esculturas, com roupas, eu não iria conseguir ver o detalhe do físico, dos músculos. Eles não sabiam fazer dessa forma, com tanto detalhe. Então era melhor representá-los assim, sem roupa. Assim eu conseguia ver perfeitamente que o seu físico está preparado. Quando eu falo em pintura, elas são muito simples, assim. Agora, quando eu falo em escultura, a escultura é um pouquinho melhor elaborada. As esculturas você consegue perceber muito perfeitamente os músculos, os ossos, você consegue perceber muito perfeitamente que esse, além de ser um atleta, ele pode ser também um soldado. Então, na escultura, eles tinham melhor, eles faziam com mais detalhes. E você deve estar pensando, nossa, mas se parece muito com um outro tipo de arte que eu já vi, não é isso? Vocês se lembram, os alunos que são do 7º ano, que o ano passado a gente aprendeu um período que se chama Renascimento? E vocês se lembram que a gente usou no Renascimento um lema que falava mente sã e corpo perfeito? E essa mente sã e corpo perfeito é exatamente o que aparecia nas imagens. Representava-se muitas vezes as pessoas com o rosto de uma pessoa mais velha para mostrar sabedoria e com o corpo mais atlético para mostrar não só a sua força física, mas principalmente a força física associado aos soldados, a questão militar, ou mesmo como um general de guerra, alguém que vai à frente. E o Renascimento é uma volta à antiguidade. Lembram que a gente chamou isso de classicismo? Classicismo é uma volta à antiguidade. Então, muito natural. Aquilo que a gente viu no Renascimento é uma volta à antiguidade. Então, por isso que aquele período do Renascimento é tão parecido com esse. Isso para os alunos que estão no 7º ano. Os alunos que estão no 6º vão ver esse período comigo o ano que vem, não se preocupem. Quando a gente fala em Zeus, se ele é o grande homenageado da vez nesses jogos, então olha como ele é representado, mente sã e corpo perfeito. Claro, se ele é o deus dos deuses, ele é considerado como o deus superior, ele tem que ter esse rosto de uma pessoa mais velha para passar a ideia de sabedoria, e ele tem que ter esse corpo perfeito atlético, que é um homem preparado para todas as atividades, qualquer uma que seja dentro de uma polis, principalmente defender a sua polis, principalmente ser um soldado. Então, por isso ele ser essa inspiração e ser visto dessa forma. Além do deus Zeus, a gente também tem uma outra deusa muito importante associada aos jogos, que era a deusa Nike. E a deusa Nike é a deusa da vitória, e ela é representada dessa forma. Daí vem aquela marca que a gente conhece, que a gente não chama bem de Nike, mas ela tem uma asinha representando, é exatamente por isso, né? Essa deusa da vitória. Então é assim que era representada a deusa Nike, também associado aos jogos. Segundo a mitologia, esses jogos começaram com o deus Heracles. Na mitologia, conta que o deus Zeus, ele era casado com a deusa Reia, e um dia ela fugiu dele. Esse mito eu vou contar depois de novo para vocês, e eles então se desentenderam e ela fugiu. E nessa fuga deixou os seus filhos, e o filho Heracles, ele fez uma competição com os irmãos e ele correu mais rápido que todos eles. Daí então tem iniciado esses jogos e a corrida ser tão importante. Quando uma pessoa vencia os Jogos Olímpicos, hoje se ganha medalhas, e claro que também tem dinheiro, né, envolvido em tudo isso, mas o financiamento de patrocinadores não era isso que acontecia na Grécia. Sendo em honra a Zeus, eles ganhavam essa coroa, que é uma coroa de oliveira. A oliveira é uma planta muito famosa, muito comum dentro da Grécia, tanto é que a Grécia até hoje são grandes fabricantes de azeite, de azeitonas, né, por causa da quantidade dessa árvore que tem lá. Então eles faziam associado essa fertilidade, a quantidade mesmo que se tem na Grécia. Então eles faziam essa folha, essa coroa com essas folhas, e a pessoa, então, vencedora das provas, ela recebia isso. Quando ela voltava para sua cidade,
ela era uma pessoa prestigiada, era uma pessoa que venceu os jogos. E aí ela acabava, então, além de ter o reconhecimento, ela não precisava trabalhar pelo resto da vida, ela recebia moradia e alimentação pelo resto da vida. Mas é só isso, eles não tinham salário para ser o atleta, eles não tinham financiamento, patrocinadores, como a gente sabe que tem hoje, como é conhecido hoje. Então não era dessa forma, mas essa folha, essa coroa de oliveira, ela é muito importante. Então, por isso que até hoje essa coroa de oliveira ainda ela é utilizada nos atletas quando eles vencem algumas competições. Como eu disse para vocês, Olímpia não era a única cidade, era a cidade que tinha os melhores estádios, as melhores vilas olímpicas, mas ela não era a única. Então, eu tenho Jogos Olímpicos em honra a Zeus na cidade de Olímpia, mas eu também tinha os Jogos Píticos, que era na cidade de Delfos, que era em honra a Apolo, o Nemeus, os Jogos Nemeus, na cidade de Nemeia e Corinto, que era em honra a Zeus e a Hércules, que também está associado à força, os Jogos Istímicos, que era na cidade de Estímia, e Sicião, que era em honra a Poseidon, que é o deus do mar. Então, também existiam esses outros jogos embora os Jogos Olímpicos fossem os mais conhecidos. As Olimpíadas modernas, como é que elas chegaram até nós hoje? Como eu falei para vocês, os jogos eram pan-helênicos, era só entre cidade, entre polis gregas. E elas pararam de existir, esses jogos deixaram de existir no século IV, quando o imperador Teodósio proibiu. Então, como que isso foi resgatado novamente? Isso foi resgatado em 1896, então Olimpíada Moderna, as Olimpíadas Modernas são dessa data, 1896, por um francês chamado Barão de Coubertin. E esse francês, qual era a ideia dele? A ideia dele era resgatar os Jogos Olímpicos, mas jogos que fossem feitos entre cidades, entre países, não só mais entre cidades, entre países. Era uma forma de integrar os países. Então, da mesma forma que na Grécia se integrava as polis, as cidades, aqui eles queriam integrar os países. Era uma forma dos países se encontrarem. Na primeira vez, ela foi feita na Grécia, claro, num lugar, não teria lugar melhor para ser realizada, então foi realizada na própria Grécia. Foram 285 atletas apenas e foram somente 13 países que compareceram. E aí os Jogos Olímpicos foram crescendo, crescendo e hoje, então, ela tem uma dimensão mundial. Então foi idealizado pelo Barão de Coubertin. Quando o Barão de Coubertin morreu, aí tem uma curiosidade muito legal. Com a morte dele, o seu corpo foi enterrado ali, né, onde ele vivia, nas imediações, mas o seu coração foi colocado numa caixa de aço e essa caixa foi levada para a cidade de Olímpia. Então, o coração dele está na cidade de Olímpia até hoje. Os Jogos Olímpicos têm esse símbolo. O que significa isso? São arcos que estão ligados, existe um elo entre eles, eles estão todos ligados. E esses arcos representam os continentes. Então, ele representa exatamente o que os Jogos Olímpicos queriam resgatar. Todos os países estão ligados. Então, o azul representa o continente da Europa, o preto, a África, o vermelho, a América, o amarelo, a Ásia e o verde, a Oceania. Então, representa que o mundo tem um elo, o mundo está ligado. Nesses Jogos Olímpicos é assim mesmo, que é esse mesmo objetivo. E aí eu deixo vocês, então, com uma curiosidade, eu gostaria que vocês pesquisassem. Eu deixo aqui algumas coisas para vocês pensarem e pesquisarem de acordo com a sua curiosidade. As nossas Olimpíadas que aconteceriam esse ano, ela foi cancelada, nós já sabemos, né? Ela foi adiada, melhor dizendo, devido então a essa pandemia. Então não aconteceria, não aconteceu. Era para ter acontecido agora, no meio do ano, e ela não aconteceu. Então eu pergunto para você, se você tiver essa curiosidade, dê uma olhadinha se existem outros jogos que foram cancelados, se em algum outro momento da história alguma Olimpíada foi cancelada. Eu também gostaria que você pesquisasse, que você pensasse, quando as mulheres começaram a participar, porque eu disse para vocês que escravos e mulheres não participaram. Quando que as mulheres começaram a participar? Eu também deixo para vocês a curiosidade sobre as Paralimpíadas. Como é que elas funcionam, as Paralimpíadas? Os atletas que têm alguma deficiência física, como é que eles então participam desses jogos? E também eu falei para vocês que em momento de guerra havia a trégua sagrada. As guerras elas paravam para que houvesse as Olimpíadas. E isso já aconteceu em algum momento? Nas Olimpíadas modernas, enquanto estava tendo guerra, Primeira Guerra, Segunda Guerra, Guerra Fria,
o que que acontecia com essas Olimpíadas em momentos de guerra. Então eu deixo aqui para você pensar sobre isso e é para você pensar mesmo, para você pesquisar, não precisa escrever isso em lugar algum, eu só deixo mesmo isso para você pensar, essa curiosidade para vocês pesquisarem. Eu paro por aqui, gente. Então, o que eu quero que fique claro para vocês é o que significa polis, cidade-estado, que a gente trabalhou ali na aula síncrona, e aquelas características de uma cidade-estado, uma ágora, acrópole. Então, o que significa isso é a sua tarefa, então, dessa semana, para você pesquisar. E isso também acontecia na cidade de Olímpia. Então, foi essa que eu trouxe para vocês em especial nessa aula. Gente, eu fico por aqui então. Um forte abraço e até a próxima semana.